prosseguimento hoje ao nosso webinar em conjunto com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a FIEGS, com a FASUL, com a FEComércio, e hoje com a especial presença, que nos honra muito, do deputado federal Marcel Van Hatten, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, uma das mais atuantes lideranças políticas que temos aqui no Estado. Jovem, combativo, e ele está sempre na linha de frente em busca dos melhores interesses do nosso Estado. Então, sem mais delongas, agradecendo de antemão já novamente ao pessoal do Governo do Estado, ao secretário Lorenzoni e a sua equipe, ao secretário Gastal e a sua equipe, a Fiergs, que nos acompanhou a semana passada, e a FASUL, FEComércio. Eu passo imediatamente a palavra ao senhor, deputado federal Marcel Van Hatten, que nesse momento, então, assume os trabalhos. Muitíssimo obrigado, Edgar. Obrigado pela generosa e gentil apresentação. Fico muito contente de poder falar com todos os que estão assistindo esse webinar diretamente aqui do meu gabinete em Brasília. Última sessão do Congresso Nacional antes das eleições, que serão no próximo, aliás, não neste domingo, no seguinte, no dia 15 de novembro, e, portanto, também, antes das eleições, essa foi a última oportunidade de pautar projetos no plenário, tanto da Câmara, que votou ontem, como do Congresso Nacional. A partir de agora, os deputados todos, né, estarão cuidando mais dos trabalhos nos municípios, com vistas às renovações ou não que serão feitas no pleito no dia 15 de novembro. Quero agradecer também gentilmente pelo convite, em nome do Carlos Barbieri, presidente e CEO do Oxford Group. Muito bom estar presente com vocês. E também gostaria de agradecer a oportunidade que está sendo proporcionada pelo Governo do Estado, né, da realização desse webinar, com a participação, inclusive, de figuras como Cláudio Gastal, que foi muito importante para mim, pessoalmente, na época em que fui deputado estadual, por ter ajudado a apresentar as propostas de revogação de leis para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós vivemos num país muito burocrático, ainda mais em comparação com os Estados Unidos. O Cláudio Gastal fez um roteiro grande comigo de apresentações sobre a necessidade de revogação, e também do Rodrigo Lorenzoni, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, né, que já figuraram também como palestrantes do webinar e hoje estão como co-organizadores desse evento. É um dia bastante simbólico também, o primeiro dia, o segundo da contagem de votos nos Estados Unidos, né, o primeiro após a realização das eleições, e nós não sabemos, ninguém sabe exatamente, a Bolsa de Apostas está efervescente, ou todas as bolsas de apostas, sobre os resultados nos Estados Unidos da eleição entre Trump e Biden, mas, obviamente, a relação de dois países vai muito além das relações políticas imediatas, né, entre presidentes da República, que hoje se dão, aliás, bastante bem, pelo menos no nível pessoal, mas não necessariamente em alguns temas econômicos, onde nós já vimos alguns conflitos aparecerem ao longo desse pouco mais de ano e meio de governo Bolsonaro. Acho importante a gente citar que o Brasil, desde o início do ano passado, está numa trajetória diferente, talvez não do ano e meio anterior de governo Michel Temer, em que algumas reformas foram aprovadas, mas principalmente dos anos anteriores, né, de administração petista aqui no Brasil. Nós tivemos uma reforma da Previdência que contou com apoio maciço dos parlamentares e que devolveu credibilidade internacional para o país no que diz respeito à contenção de despesas com aposentadorias. Nós, obviamente, precisávamos dar esse sinal, e não era nem só para o resto dos parceiros mundo afora, dos quais os Estados Unidos é um dos mais importantes, mas também para o próprio mercado interno. Era importante que nós tivéssemos essa revisão no nosso sistema previdenciário, para os próprios brasileiros saberem que o dinheiro dos seus impostos não está se esvaindo
num sistema completamente, né, distorcido e que ainda tem bastante a consertar, mas pelo menos o rombo foi contido. E nós temos outras duas reformas muito importantes que estão sendo tratadas aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que são a tributária e a administrativa, que também visam simplificar impostos de um lado, ou seja, garantir para o cidadão brasileiro que ele vai poder cuidar menos da atividade meio da sua empresa, que é a questão contábil, a questão jurídica, cuidar mais da atividade fim, que é a qualidade do seu produto e do seu serviço. É para isso que as empresas realmente existem, para cuidar das atividades fins e não das suas atividades meio. E, de outro lado, uma reforma administrativa que, mais imediatamente, modernize o setor público e com visão de médio, mas principalmente longo prazo, porque ela vale mais para os novos servidores, não para os atuais, que reduza gastos. Nós, do Partido Novo, obviamente, somos a favor de uma reforma mais abrangente no que tange a reforma administrativa. Estamos trabalhando para incluir atuais servidores e membros dos poderes também, inclusive o presidente da comissão especial, perdão, da Frente Parlamentar de Reforma Administrativa é do Novo, o deputado Thiago Mitrô, e nós estamos trabalhando muito juntamente com ele para incluir atuais servidores e membros de poderes na reforma e garantir, né, que os efeitos dela sejam mais imediatos do que os efeitos que haverá caso a proposta do governo seja aprovada. E em relação à PEC 45, que é a reforma tributária mais avançada aqui, nós queremos que o Brasil integre o grupo dos países mais desenvolvidos, que tem um imposto sobre o valor agregado, e assim possa eliminar a cumulatividade e a complexidade do nosso sistema tributário, facilitando os negócios, né, entre Estados Unidos e Brasil, e também, claro, entre Estados Unidos e Rio Grande do Sul, que é o meu estado. Nós temos um histórico já bastante forte de investimento de empresas americanas no Rio Grande do Sul. Nós temos uma grande perspectiva, né, no Estado em virtude dessas reformas, buscar ampliar esse espaço no Estado para empresas estrangeiras. É claro que nós precisamos, por isso também, focar na pauta de reformas. O Partido Novo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deu apoio a todas as agendas reformistas aprovadas, que de fato eram reformistas, né, que não incluíam aumento de impostos ou aumento de complexidade. Pelo contrário, nós tivemos batalhas vencidas em reforma previdenciária e também na proposta para privatização de empresas públicas gaúchas. Isso teve o apoio dos 2 deputados estaduais do Partido Novo na Assembleia Legislativa, e temos sido grandes parceiros, inclusive, na sugestão de outros caminhos a serem seguidos para reduzir despesas, reduzir gastos. Afinal, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais endividados na nossa federação. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos um gasto muito grande com o funcionalismo público e principalmente com aposentados, que precisa ser revisto. Uma parte já foi reformada, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E eu acredito muito que o Estado tem espaço para que haja essas reformas, inclusive há grande espaço para parcerias público-privadas em uma série de setores estratégicos do nosso Estado, né? Hidrovias. O Estado do Rio Grande do Sul tem muitos rios navegáveis que dependem de investimento hidroviário, né? Dragagem e outras soluções para esses sistemas. Nós temos estradas que necessitam de manutenção e necessitam de investimento, e isso só pode ser feito num estado que está quebrado como o Rio Grande do Sul pela iniciativa privada, e por isso também há um grande potencial de investimento aí. E é preciso também valorizar no Rio Grande do Sul o fato de que nós temos uma mão de obra bastante qualificada em uma série de clusters, né? Nós temos o cluster do calçado, na minha região, por exemplo, de Dois Irmãos, Novo Hamburgo, aquela área que já foi, aliás, a principal exportadora de calçados para os Estados Unidos. A concorrência chinesa, lamentavelmente, levou grande parte do mercado americano, mas ainda temos muitas exportações do calçado
para os Estados Unidos e também um grande potencial de aproveitamento da nossa mão de obra qualificada para aqueles que vierem investir nesse ou em outros setores, assim como temos um polo metal mecânico robusto, que é exemplo para todo o Brasil, na região de Caxias do Sul, que é a segunda mais rica do estado. Isso um estado que tem 70% da sua geração de riqueza concentrada na área metropolitana de Porto Alegre, né? Então, nós temos um grande potencial para investimentos no nosso estado do Rio Grande do Sul e também, obviamente, temos um grande interesse em ampliar e estreitar as relações com os Estados Unidos e com empresas americanas sediadas nos estados americanos, porque nos últimos anos, inclusive, houve um avanço, né, com a instalação de um consulado na cidade de Porto Alegre, uma demanda que já era de muitos anos, né, Edgar e também Barbieri, a gente há muito tempo pedia isso e hoje, obviamente, isso auxilia muito nas interações econômicas, nas interações também de lazer, que são importantes para a relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil. Então, isso posto, eu espero ter conseguido fazer um panorama, né, mais geral da situação brasileira, em que nós tratamos de reformas estruturantes, algumas delas, infelizmente, né, uma aprovada, mas as outras duas em tramitação e pausadas até as eleições. Eu sou muito otimista, talvez, mas ainda acredito que a reforma tributária vá ser aprovada até o final do mandato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele tem um compromisso pessoal muito forte com a aprovação dela aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, ela precisa, por ser uma PEC, ser aprovada tanto aqui, né, como no Senado Federal. Então, a minha previsão seria, claro, com uma devida margem de erro grande aí por conta das evoluções políticas recentes, mas a minha previsão seria que na Câmara será aprovada até o final ainda deste mandato presidente, que se encerra no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Não sei se o recesso eventualmente não será cancelado em virtude da pandemia, já não foi cancelado, já foi cancelado o recesso no primeiro semestre, foi feito no fim um recesso branco, mas ainda assim houve uma ou outra sessão, é possível que o mês de janeiro aconteça a mesma coisa aqui na Câmara dos Deputados, e até o final do primeiro semestre eu espero ver aprovada a reforma tributária no Senado e a administrativa nas duas casas. É importante que elas sejam aprovadas, tanto a tributária no primeiro semestre como a administrativa no máximo dos máximos até o final do ano que vem, porque o seguinte é novamente um ano eleitoral e a gente sabe que o apetite por reformas é menor por parte dos deputados. E quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, me coloco como um grande parceiro dos nossos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Novo e também no governo em todas as pautas que são convergentes com a desburocratização, com o combate a privilégios, com a redução do inchaço da máquina estatal e com a demonstração para investidores estrangeiros de que há uma grande oportunidade para investimento no estado do Rio Grande do Sul e que nós temos uma tradição já longa de respeito a contratos e de uma mão de obra, né, qualificada, mais qualificada do que muitas outras regiões que nós temos no Brasil. Obrigado, deputado. Uma belíssima explanação sobre o Rio Grande do Sul. Nos alegra muito aqui dos Estados Unidos tomar conhecimento de tantos fatos relevantes a respeito do Estado, que eu diria assim é paradigma na área, principalmente de desenvolvimento industrial e agrícola. Edgar? Bem lembrada, a questão agrícola, de fato, a produção agrícola do Rio Grande do Sul é enorme, né? E o Estado é um grande exportador de mão de obra e de empreendimentos agrícolas, exportador interno, né, para outros estados da federação que também acabam exportando para os Estados Unidos e para outros países do mundo. É uma potência super relevante e, por isso mesmo, nós também temos muitas máquinas, né, que são produzidas por empresas americanas, né? A John Deere mesmo, que é uma empresa muito relevante aqui, lá no estado do Rio Grande do Sul. Bem, deputado, o senhor está já com 15 minutos
nos brindando com o seu conhecimento, com o seu talento. Então, eu não quero mais que o senhor fique obrigado a permanecer conosco. Eu sei que a sua agenda é pesadíssima. Então, eu gostaria de ouvir as suas palavras finais, né? E, concomitantemente, ele estender um convite para que nos próximos webinars, aqui e nos Estados Unidos, o senhor já será um convidado natural nosso. Tá? Então, por favor, para a sua despedida, para as suas palavras finais. Edgar, muito obrigado, Barbieri também. Aliás, sinto por ser tão breve nesse webinar e agradeço de novo pela gentileza do convite, mais ainda pelo compromisso com o tempo. Eu acho que isso é fundamental, inclusive, para melhorar as relações com o Brasil. Acho que os americanos têm muito a nos ensinar nesse sentido. Eu quero agradecer, eu tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos durante um tempo, vivi durante quase 6 meses, quase meio ano na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos. Foi uma oportunidade muito grande para mim de abrir meus horizontes internacionais. Depois vivi um tempo na Europa. Sou membro hoje da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui do Parlamento e, obviamente, eu estou à inteira disposição para, em breve, participar de um webinar com o tempo mais adequado e, assim, poder trazer maiores informações ou mais informações que possam ser pertinentes na busca de uma relação saudável entre os dois países. Fica aqui minha admiração pelos Estados Unidos e, obviamente, pelas relações que são históricas entre os dois países. Faço parte também aqui do grupo de amizade Brasil-Estados Unidos na Câmara dos Deputados e estou à inteira disposição para numa nova oportunidade com mais tempo, para poder também ouvir melhor as ponderações dos senhores e da Câmara de Comércio e do Grupo Oxford, poder assim aprender também e levar mais conhecimento para os meus pares aqui na Câmara dos Deputados. Bem, muito obrigado mais uma vez, deputado. Um grande abraço e parabéns novamente pelo seu pronunciamento aí. Excelente. Obrigado. Uma boa noite, na verdade, bom fim de tarde e depois uma boa noite a vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado novamente. Tchau, tchau. Até logo, tchau. Bom, eu acho que prosseguimos, depois de ouvir essa bela explanação do nosso combativo deputado Marcel Van Hatten, que é um dos talentos políticos aqui do Sul, né? Não sei se o Carlos já tinha ouvido falar nele, se já o tinha visto em alguma circunstância. Ele é muito amigo do presidente da República, ele tem uma amizade pessoal muito grande com o presidente. Até uma pena, não tivemos tempo, deveria até explorar isso, mas numa próxima a gente conversa com ele a respeito dessas aproximações com o presidente. Ele é muito ligado ao presidente. Vamos prosseguir, então. Creio que chamamos o senhor Gleisner, Arno Gleisner, né? Que representa aqui a FEComércio, representa o Sind Atacadistas, né? E outras entidades, e que, a partir desse momento, fará o seu pronunciamento através de um vídeo, porque ele realmente não conseguiu estar presente ao vivo, então encaminhou esse vídeo. Está com a palavra o senhor Gleisner. Prezados participantes do webinar Quadro de Oportunidades, como obter recursos para desenvolver seu negócio nos Estados Unidos. Venho cumprimentá-los em nome da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e dos Sindicatos do Comércio Atacadista, entidades que buscam propiciar às suas associadas oportunidades de internacionalização de suas atividades com informações, networking e negócios. A Federação das Câmaras, a FCCE, o faz com foco nas câmaras bilaterais. E os Sindiatacadistas, conjunto de sindicatos patronais que reúne empresas distribuidoras de diversas categorias, realiza e apoia eventos no interesse das suas cerca de 10 mil empresas representadas, mas também de outros segmentos produtivos. As presentes exigências, na forma de nos encontrarmos virtualmente, se acarretam alguma perda do contato presencial, por outro lado, apressou a disponibilidade de ferramentas que dão ao formato virtual uma qualidade e confiabilidade crescentes nas apresentações e nas exposições de tabelas e material gráfico.
Os expositores e o público podem interagir, de forma a permitir que ocorra networking e abertura de canais para futuros contatos e relacionamentos. O público aumentou e tornou-se geograficamente mais amplo. Da mesma forma, tornou possível contar com a participação de alguns palestrantes que, por suas agendas e distância geográfica, seriam difíceis de estar presencialmente em nossas regiões. Este é o caso de Carlo Barbieri, que com seu conhecimento, sua experiência e seus contatos, nos apresenta inúmeras informações e oportunidades no mercado americano, onde atua em várias frentes com sua empresa Oxford. Adicionalmente, Carlo e sua equipe podem oferecer caminhos e dar continuidade para as aspirações de empresários brasileiros no mercado americano. Os Estados Unidos, com a maior economia mundial, já são um dos maiores parceiros do Brasil no fluxo comercial e nos investimentos. É uma participação grande para o Brasil, mas ainda pequena para os Estados Unidos, o que indica uma possibilidade favorável para um grande aumento nos negócios. Parabenizamos a Cidetur por esta iniciativa e nos alegramos por apoiar e divulgar este evento. Saúdo e agradeço a presença de todos, que eu gostaria, mas é impossível nominar. Espero que obtenha informações e contatos que lhes sejam valiosos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado ao nosso palestrante Arno Gleisner por essa bela apresentação que fez. Eu não sei se o Carlos quer fazer algum comentário a respeito, se quiser, senão a gente vai adiante. Se gostaria de fazer algum comentário, dizer algo. Destacar, o Arno é uma pessoa assim extraordinária, um gaúcho que realmente honra o Estado, que esteve conosco aqui, inclusive, na Flórida, o ano passado, e nós pudemos sentir da parte dele assim uma vontade, uma dinâmica enorme nessa área de comércio exterior. Mas eu vou já adiantar um pouco para ganharmos um tempo aí. Se você autorizar, mandador, a gente passa para o Manny Mencia, que é o próximo apresentador, e eu pediria aos senhores que atentassem bem à mensagem do Manny, porque ele é a pessoa responsável, talvez por umas 400 formas diferentes de apoio à instalação de empresas de outros países aqui nos Estados Unidos, em particular na Flórida, e eu asseguro aos senhores que é a pessoa que mais ama o Brasil nesse estado. Bem, vamos lá. Hello, I'm Manny Mencia. I'm Senior Vice President for International Trade and Investment at Enterprise Florida, which is the official economic development organization of our state. My job is to assist companies to establish in our state and to help Florida companies do business around the world. I want to begin by saying hello to all my friends in Brazil. Brazil is extremely important to the state of Florida, being that it's our largest trading partner anywhere and also one of our largest investors. In that context, I want to thank our friends from the Oxford Group for organizing this webinar and giving me an opportunity to be here with you today. I believe Florida is the ideal location for Brazilian companies who want to do business in the United States or establish a presence in our country. Florida has so many advantages for Brazilian companies that I think you will agree that there's no place where Brazilian companies are going to be more successful in entering the market than in our state. Let's begin by saying that Florida has one of the largest and more diverse economies in the United States. Last year, Florida's economy exceeded $1 trillion. To put it in context, that would make Florida the 17th largest economy in the entire world. So it's a very large market available with for business, open for business, one of the easiest markets in the United States to do business in. It is also has a very large population. Florida is the third most populous state in the United States. More important than that, we have a population that is multicultural, multilingual, makes it extremely easy for foreigners to integrate, to do business here, to establish operations in our state.
Among the advantages of Florida is we have the second largest concentration of international companies in the United States. Only California has more international companies than we do. So the advantage that gives you is we have a large cluster of companies that you can do business with, not only export and import, but also for services. Florida has one of the largest concentrations of service providers in the United States. But what makes it most important for you, I believe, is the fact that the overwhelming majority of these companies specialize in doing business with Latin America. So if you come to do business in Florida, you're going to find professional service providers, transportation service providers, financial companies that understand how to do business with Latin America, that know how to do business with Latin Americans. We are known most probably for tourism, but Florida is a lot more than tourism. We're such a diversified economy. Let's begin by pointing out that Florida has the third largest concentration of high technology countries in the United States. In information technology alone, 27,000 companies. We have the second largest aviation, aerospace, and defense cluster in the United States. We're the second in the nation also in terms of the life sciences, medical device manufacturers, pharmaceutical manufacturers, medical service providers. So it's a huge, very diversified concentration of those companies. For Brazilian companies in particular, there is a tremendous support infrastructure already existing in the state of Florida. Let's begin by saying that according to our consulate, there may be as many as 500,000 Brazilians that have residence in the state of Florida. According to their estimates and ours also, there could be as many as 5,000 Brazilian-owned businesses in our state. And these are not only very large companies like Embraer and Gerdau and Cutrale, but the overwhelming majority of them are small and mid-sized companies owned by Brazilian nationals, like probably many of you in this webinar, who have come to the state of Florida and are succeeding in business in our state. The state, Florida is also the national headquarters for Apex, your export promotion organization. So if you want to start by exporting into Florida, there's an infrastructure to support you. That also includes a very large and very capable consulate general that we work extremely closely with at Enterprise Florida. And last but not least, a network of Brazilian American chambers of commerce that exist not only in South Florida, but also in places like Tampa, Orlando, Jacksonville. So whatever you want to do business in Florida, there's an infrastructure to support you there. Any Brazilian company that is interested in talking to Enterprise Florida, we're here to help you. We're here to help you access the many advantages that the state has to offer. And I want to point out to you one final thing. One of the things that makes Florida most special is that we have a state government that is extremely pro-business, and our state laws are extremely conducive to supporting business. For example, the state of Florida has no income tax. That is a huge advantage over other states. It's a state where it's easy to do business. Florida welcomes companies from all over the world. In fact, you do not have to live in Florida to establish a company in Florida. You can do a corporate structure that will protect your foreign holdings. We welcome business. To start establishing business in the state of Florida is extremely easy. In fact, it's no wonder that most publications in the United States call Florida the second largest or the second best state in the United States to do business. So if you're interested, Enterprise Florida offers free and confidential service to companies that want to explore opportunities in the state. We work with private and public partners, including groups like the Oxford Group,
And we're here to help you and to serve our companies and our foreign investors. So thank you, and we're at your service. Muito bem, foi uma apresentação espetacular, né? Ele realmente forneceu informações que fazem a gente ficar pensando, sabe? Quando será que sai o primeiro avião daqui para Miami? Não, acho que vai demorar um pouco mais. Com essas informações aí, pô, dá vontade de pegar o primeiro voo, né? Mas eu creio, cara, que já são 17h30. Não? O espaço fica reduzido. Então, de plano, eu gostaria já de passar a palavra ao nosso conferencista de hoje, que é o Dr. Carlos Barbieri, que todos já conhecem, advogado, economista, jornalista, conferencista, com uma vasta rede de pessoal, de conhecimentos e uma trilha através do mundo que remonta já há muitas décadas. Né? Tem um conhecimento enorme e tem uma vontade muito grande de estender esse conhecimento, não quer ficar com ele, gosta sempre de estar ensinando. Então, sem mais, eu gostaria de passar a palavra ao nosso palestrante, que vai nos contar aí como obter recursos dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, para fazer negócio. Com a palavra, o Dr. Barbieri. Obrigado, Edgar. Agradecer de corpo presente agora o Arno, que nos acompanha nesse evento, pelas suas maravilhosas palavras de introdução hoje, e a todos os participantes do Governo do Estado, as outras entidades. Efetivamente, os Estados Unidos, e hoje é um dia bom para isso, os Estados Unidos está em todas as televisões. Eu mesmo acho que estive em umas 4, 5 estações de televisão hoje aí no Brasil, analisando as eleições americanas, e nós vemos o seguinte: os Estados Unidos é o país que mais colabora para o desenvolvimento de empresas quando elas queiram se estabelecer aqui no país. Vamos ser claros que a ideia não é tirar a empresa do Rio Grande do Sul e fazer com que ela se mude para a Flórida. A ideia é fazer com que as empresas gaúchas se sintam prestigiadas na sua internacionalização. Como diria o presidente, o responsável da Selecta no Brasil, ele sempre diz o seguinte: os Estados Unidos é um país que tem mais de 2.000 formas, segundo ele, 2.300 formas de ajudar um empresário a se internacionalizar a partir do solo americano. Vejam, senhores, vocês acabaram de ouvir a palavra do nosso presidente executivo da Enterprise Florida, que cuida dos investimentos nesse estado. Quando nós somos convidados, solicitados por empresas de outros países, particularmente no Brasil, para desenvolver a sua internacionalização nos Estados Unidos, é evidente que a Flórida é o primeiro estado que nos vem à mente, mas nós temos outros 49 estados que estão oferecendo uma das 2.300 formas, ou várias das 2.300 formas dos senhores se estabelecerem aqui nesse país, aproveitando desse mercado maravilhoso de 20 trilhões de dólares, desse mercado com uma renda per capita acima de 64 mil dólares por pessoa, e um país que retomou, como temos destacado ao longo desse webinar, o seu desenvolvimento econômico já antes do final da pandemia. Nós tivemos, a semana passada, a divulgação do fato que o PIB americano cresceu 33,1% nesse último trimestre, e o desemprego, que havia chegado a tangenciar os 20%, já está em um pouco mais de 7%. Para vocês terem ideia do quanto essa pandemia foi bem, digamos assim, combatida aqui do ponto de vista econômico nos Estados Unidos, o nível de a quantidade de empresas que pediram concordata no até o mês de setembro foi 21% a menos do que o ano passado, ou seja, apesar de toda a crise, apesar da dificuldade, particularmente do setor de entretenimento, restaurantes, etc., de hospitalidade, como se diria mais tecnicamente, a quantidade de solicitações de concordatas, o Chapter 11, conhecido nos Estados Unidos, caiu 21% com relação ao ano passado,
o que mostra que as ações tomadas no sentido de que os Estados Unidos sofresse o menos possível e os empregos sofressem o menos possível com essa pandemia que ninguém esperava, que fosse escapar das bordas chinesas e atingir o mundo inteiro, viesse a ser encarada de frente nesse país. Eu vou agilizar uma passagem de alguns slides aí, e sempre dizendo claramente que se alguma dúvida sobrar, e seguramente vão sobrar muitas, pela velocidade da apresentação, através do Edgar, nós estaremos mandando respostas a cada uma delas. O tema de hoje, então, destacando mais, é sobre como obter recursos para os seus negócios aqui nos Estados Unidos. É importante destacar o seguinte, que quando a gente faz um planejamento financeiro, é claro que ele cabe dentro de uma planilha Excel, mas o planejamento financeiro não é um cash flow. O que nós temos visto, e o que eu aprendi muito nesses 30 anos nos Estados Unidos, é que a engenharia de obtenção de recursos a baixos custos, particularmente nesse país, é uma regra, não é uma exceção. Nós, efetivamente, temos que saber quanto nós precisamos investir, mas nós não precisamos dispor desse recurso integralmente para poder se estabelecer quando você pretende internacionalizar a sua empresa através dos Estados Unidos. Nesse plano de negócios, que eu recomendo aos senhores que sempre façam, logicamente, o senhor tem que ter um seed capital, tem que ter um capital inicial próprio. A segunda fase é o senhor transferir crédito do Brasil. O senhor não precisa tirar um dinheiro substancial do seu capital de giro para internacionalizar-se aqui a partir dos Estados Unidos. Há vários sistemas em que o senhor pega o crédito do Brasil e transfere para os Estados Unidos, de tal maneira que o senhor vai ter um crédito mais barato na moeda em que vai ser feita a despesa e uma empresa que vai, logicamente, faturar na moeda americana. A terceira fase desse planejamento, seguramente, é o apoio local. Eu diria aos senhores que entre os diversos segmentos da economia aqui, tanto federal como estadual, como do condado e da própria cidade, os senhores vão encontrar dezenas de oportunidades de que o seu recurso seja obtido adicionalmente aqui no mercado americano. De tal maneira que, quando o senhor fala em capital próprio, nós não estamos falando só de um desembolso do recurso do senhor aqui para os Estados Unidos. Nós estamos falando numa transferência eventual de crédito que vale para qualquer efeito de planejamento financeiro, como se o recurso fosse tirado do seu investimento aí no Brasil e trazido para cá. Nesse ponto, eu gostaria de destacar que a construção do crédito nos Estados Unidos é bastante diferente, aliás, tudo nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Não estou dizendo que é melhor ou é pior, estou dizendo que é diferente. Aqueles que frequentam os Estados Unidos há muito tempo, como o Arno, como o Mandadores, sabem que antigamente o crédito aqui era baseado, para efeito geral, apenas no fato de você não atrasar um pagamento. O não atraso já era uma linha de crédito. Então, hoje, a obtenção do crédito, e por que eu vou destacar o crédito pessoal nisso aí? Porque, na verdade, a pessoa jurídica aqui nos Estados Unidos, além dela não pagar imposto, ela não tem também o seu crédito avalizado diretamente. Quem tem crédito aqui é a pessoa física. E como é que o senhor constrói o crédito na pessoa física aqui, ao contrário do que historicamente acontecia? A pontualidade nos pagamentos é uma coisa essencial, já acontecia desde o meu primeiro American Express há 35 anos atrás, ou 40 anos atrás. O pagamento do saldo que antes se recomendava, e essa é uma mudança que aconteceu depois da crise de 2008, já deixou de ser uma forma de obtenção do crédito. O pagamento do saldo é relevante para a manutenção e aumento do seu nível de crédito. Terceiro ponto que não havia antes, e eu recomendo aos senhores que revejam os seus manuais de conduta para obtenção de crédito nos Estados Unidos, é o fato da pessoa utilizar em demasia o seu crédito. Antes, nós tínhamos acostumados, vamos dizer, até 2008, que o ideal para você ter uma linha de crédito boa é que você abrisse a maior quantidade de cartões possíveis, e tomasse a maior quantidade do crédito possível e pagasse o mínimo possível, porque isso iria dilatar, aumentar a sua linha de crédito. Isso exatamente
Ao contrário, hoje, como nós estamos vendo à direita da tela, se a inadimplência custa 35% do seu crédito, o crédito utilizado acima de 30% do limite que você tem já começa a colocar em risco o seu crédito. O tempo, que antes era relevante, agora pesa apenas 15%. E os novos créditos, 10%. Isto tudo para dizer aos senhores o seguinte: quando os senhores vierem para cá, quiserem estabelecer a sua empresa e, através dela, obterem crédito que vai estar baseado na sua linha pessoal, aconselhe-se, busque uma orientação no sentido de ver de que maneira os senhores vão aumentar o seu crédito e, com isso, vão baixar o seu custo. Se eu compro um carro hoje com 850 de crédito, no meu credit score, né, como chama aqui, eu vou pagar provavelmente 1,5% de financiamento no meu carro e vou pagar um mortgage abaixo, em torno de 2%. Se o senhor não tem crédito, o senhor pode ser que pague no carro um financiamento de 12% até 29% ao ano, e pode ser que o senhor venha a pagar o seu mortgage acima de 6% ou 7% ao ano. Então, ter crédito nos Estados Unidos é uma necessidade imperiosa para diminuir os seus custos, certo? Então, como é que eu vou buscar esse crédito local, que é tão fundamental para o nosso desenvolvimento, porque nós sabemos que tirar o capital de giro do Brasil é penoso, porque o nosso custo aí não é aquele exatamente do Banco Central, ele é até bem mais alto. Aí que o planejamento financeiro ganha uma relevância fundamental no seu negócio, porque para o senhor criar esse capital de giro necessário para a sua produção, para a geração dos seus serviços, para manter as suas despesas básicas e até para exportar, o que é mais importante do que ter o recurso é ter um bom planejamento para obtenção e administração desse recurso, porque para cada operação que vocês vão fazer aqui, os senhores vão ter linhas de créditos disponíveis. Se os senhores vão aumentar a sua produção, depois da empresa estar estabelecida de um certo tempo, para poder atender ao mercado externo, muito provavelmente, nós vamos conseguir, como nós veremos um pouco mais para frente na nossa explanação, créditos garantidos pelo governo federal americano, em até 75% do montante a ser utilizado. Ora, se o senhor se eu chegar a um banco com uma garantia do governo federal aqui que paga a conta, certo? Da ordem de 75% do dinheiro que vocês estão buscando, é muito provável que o seu valor, o seu custo de operação será extremamente mais baixo e a quantidade de crédito possível será bastante maior. Se o senhor vai pegar crédito para financiar o seu serviço, o senhor vai ter linhas de crédito muito baratas no sentido de financiar ao comprador do seu serviço e até financiar integralmente ao comprador do seu serviço para que o senhor receba à vista e pague o seu cliente pague a prazo. Isso vale desde serviços de saúde, serviço médico, em que o senhor chega no gabinete dentário, em menos de 5 minutos tem crédito aprovado, o dentista recebe à vista, os senhores têm o desconto para pagar à vista e o dentista vai receber depois das fontes financeiras. Lembremos que os Estados Unidos é um país que aprendeu a trabalhar alavancado. E voltando ao que eu estava afirmando antes para os senhores, as linhas de crédito aqui, elas são inúmeras e de todas as eras. Vejam, senhores, agora o que aconteceu durante a pandemia. O governo federal abriu 7 trilhões de dólares de linha de crédito. O Fed, que é o Banco Central Americano, abriu 1,5 trilhão de linha de crédito para os bancos, para eles não ficarem apreensivos com alguma liquidez e nem o mercado, logicamente. Os estados abriram linha de crédito, abriram tanta linha de crédito que eu tenho recebido regularmente aqui pedidos de órgãos do estado, da cidade, do condado, afirmando que eles têm dinheiro disponível, se não haveria a oportunidade deles emprestarem alguma coisa para as empresas que são clientes nossas, porque eles não gostariam de devolver esse dinheiro que eles receberam como linha de crédito para as suas fontes, seja o governo estadual, seja os próprios fundos que foram criados pelo Congresso americano.
Então, onde é que nós vamos supor que a gente vai investir aqui $100 mil, uma coisa qualquer. Como é que nós vamos fazer para obter esse recurso? Eu não estou querendo ser nem excessivamente didático, nem excessivamente simplório. O que eu estou chamando é a atenção dos senhores para o fato que nós estamos num país em que o senhor não precisa ter um capital relevante para poder internacionalizar-se e, partindo dos Estados Unidos, atingir o mundo como um todo. Então, quando o senhor vai pegar $100 mil, é muito provável que, se o senhor precisa de $100 mil, provavelmente menos de 10, ou em torno de 10, ou seja, 10%, o senhor vai precisar efetivamente para desenvolver o seu negócio. E eu cito aí há mais de uma dezena de formas que só o Estado da Flórida pode lidar no caso da sua internacionalização. Então, tem programas para restituição de impostos, tem programa para restituição de impostos sobre as áreas de defesa, há recursos para o senhor estabelecer qualquer empresa na área de transporte para o Estado. E assim eu não vou ler tudo isso, porque nós estaríamos perdendo um tempo precioso dos senhores, certo? Mas essa apresentação nós vamos mandar para os senhores que estão assistindo, de tal sorte que os senhores possam ver a quantidade que tem de possibilidades de obtenção de crédito só através da Enterprise Florida. Lembra os senhores que eu falei? Os senhores têm toda a parte federal, o André Leal, que mora aí no Brasil, que é chefe do US Department of Commerce, que cuida da Selecta, vai poder dar outras linhas. E o nosso trabalho aqui como Oxford sempre é ajudar que os senhores obtenham um planejamento adequado para poder desenvolver o seu negócio da maneira mais efetiva possível e com o menor nível de investimento sobre que os seus precisam, menor nível de investimento também possível, certo? Bom, o SBA, que ficou mais famoso agora, o Small Business Administration, durante a pandemia, ele automaticamente liberou, só para vocês terem ideia da liberalidade com que os senhores podem obter dinheiro aqui, certo? Todas as empresas que pleitearam de $5 a $10 mil apenas para cobrir um primeiro momento da pandemia, receberam isso de graça e automaticamente na sua conta. Apenas havia a exigência de apresentar o pedido. Para as empresas que precisaram de mais capital para se manter aberta e pagar os funcionários, proporcionalmente à média das despesas que a empresa comprovou ter tido no ano anterior, ela podia obter 4 meses de financiamento integral. Então, se a empresa gastava $30 mil por mês entre salários, aluguéis, internet, etc., ela poderia pleitear esses 4 meses e o governo lhe emprestava esses 4 meses. Mas numa condição especial. Se você comprovasse que 100% do dinheiro, ou um percentual desse dinheiro, foi efetivamente aplicado para manter a sua empresa aberta de tal maneira que não houvesse um desemprego massivo ou que ela não prejudicasse o seu ritmo de negócio, esse dinheiro emprestado se tornava, como nós dizemos aqui, num grant, ou seja, uma doação do SBA, do Small Business Administration, da Administração da Pequena e Média Empresa do governo americano, para a sua empresa. E, seguramente, essa é uma das razões pelas quais eu citava o fato de que os Estados Unidos cresceu 33% no último trimestre, enquanto a Europa e vários outros lugares do mundo estão encontrando dificuldade em retomar o seu ritmo de crescimento. Esses programas, isso eu quero destacar assim para os senhores, porque seguramente se os senhores vierem para cá, os senhores poderão ir diretamente buscar isso, ou as empresas de consultoria vão poder lhe oferecer. Os senhores vão ver que tem financiamentos especiais para cada tipo de negócio. Por isso, os senhores têm que saber o que vem fazer aqui. Então, os senhores têm programa para desenvolvimento de pesquisa, os senhores têm programa de investimento para transferência de tecnologia do Brasil para cá e, a partir daqui, fazer as suas startups. E eu diria para os senhores que o senhor tem mais uma dezena de oportunidades de buscar recursos. O tema de hoje é justamente esse. Como eu posso obter recursos para desenvolver o meu negócio nos Estados Unidos? E eu estou dando para os senhores alguma pincelada sobre isso. Estou fazendo um sobrevoo nessas oportunidades que nós temos aqui.
Agora, procurando deixar um pouco de tempo para conversar assim informalmente com os senhores. Mais duas telas que eu quero dizer aos senhores. Quando os senhores vão fazer um plano de exportação, os senhores vão primeiro identificar o produto ou serviço que vai ser exportado, os senhores vão tratar de realizar uma pesquisa do mercado no país para onde o senhor vai ter decidido sobre uma estratégia de preço para o produto e serviço, e o senhor vai decidir sobre uma estratégia para encontrar os compradores. No caso mutandi, exatamente esses 4 pontos, 5 pontos essenciais que o senhor tem num projeto de exportação são os pontos essenciais para quando os senhores querem internacionalizar e buscar recursos aqui nos Estados Unidos. E o senhor, é muito importante sermos criativos. Eu me lembro que, falando com o Arno uma vez, ele me disse que queria fomentar a exportação do pequeno e médio produtor de produtos agrícolas gaúchos. Né? E eu, honestamente, perguntei ao Arno, assim, com uma certa dose de preocupação, não ceticismo, porque eu confiava nele, como é que você pretende fazer isso? Ele disse, olha, nós temos aqui a Associação dos Atacadistas. Os atacadistas conhecem cada um dos produtores. Nós temos, através dos nossos membros, a capacidade de gerar um produto exportador unificado, uniformizado, com quantidade suficiente para atender o mercado, partindo da base do pequeno e médio empresário. É isso justamente que se demanda no comércio exterior, e isso é o que se demanda no planejamento quando os senhores vêm para os Estados Unidos. Porque, da mesma maneira que num projeto exportador, eu vou deixar esse tema para a próxima quarta-feira, que é justamente a exportação e entrar mais na parte de produtos agrícolas, o que nós temos aqui é pensarmos que estes 5 itens que compõem o plano de exportação são os mesmos que vão compor o plano para os senhores procurarem vir para os Estados Unidos, desenvolverem as suas atividades. Lembre-se sempre o seguinte, para os senhores obterem qualquer favor ou qualquer recurso do poder público aqui, eles vão levar em consideração alguns fatores essenciais. Primeiro, quantos empregos adicionais os senhores estarão gerando, no caso da Flórida, no estado em si, certo? Segundo, qual a capacidade desse produto que vai ser fabricado, esse serviço que vai ser desenvolvido aqui, ser exportado? A resposta a essas duas perguntas é que vai corresponder à essência daquilo que os senhores vão precisar responder realmente num plano de negócios. Isso, eu insisto com os senhores têm entidades no Brasil, o senhor tem a Sebrae, o senhor tem a Apex, o senhor tem o Banco de Desenvolvimento aí no Rio Grande do Sul, que podem ajudar os senhores a prepararem esse plano e, logicamente, a gente vai adaptar aqui nos Estados Unidos à realidade americana, porque sem um plano efetivo do que a empresa vai fazer, é muito difícil que se consiga sequer uma reunião com o poder concedente, né? Esse approach, essa presença, essa participação vai acontecer na medida direta em que o senhor tem o seu produto, o seu serviço já extremamente detalhado, em que o senhor tenha uma previsão exata do preço final que vai custar fazer aqui, quanto de investimento vocês vão precisar dispor pessoalmente da sua empresa ou dos Estados Unidos para poder se estabelecer aqui, para daí surgir um plano de marketing, fazer todo um plano de promoção, fazer um gerenciamento dessa vinda sua para cá, e os senhores vão ter que contar, logicamente, na sua parte, na lição de casa da empresa que quer se internacionalizar, não só com a experiência do potencial do chefe, ou dono, ou investidor que queira internacionalizar a sua empresa em termos internacionais, e essa experiência, como se sabe, ela pode ser própria ou pode ser contratada, o que importa é que ela exista, né? Que os funcionários da empresa tenham uma plena visão das vantagens que esse produto vai ter, e eu volto a destacar o que temos falado todos os dias, a Flórida é um estado que dá sempre boas-vindas aos pequenos e médios empresários, 93% da exportação da Flórida é feita por pequena e média empresa. Os senhores vão ter que, logicamente, fazer uma avaliação da sua capacidade de produção e, finalmente, qual é a necessidade financeira que os senhores vão ter para fazer esse investimento. Então, tentei, no pequeno tempo que a gente tinha,
meu querido amigo Mandadori, certo? Ser fiel ao tempo, de tal maneira que a gente tivesse ainda 5 minutos para fazer o encerramento, e eu gosto muito de seguir esse padrão americano de respeitar o tempo dos outros, assim como todos nós aqui gostamos que respeitem o nosso. Eu creio, cara, que você podia utilizar esses 5 minutos restantes, né? Enquanto o pessoal, eventualmente, prepara alguma pergunta, ou agora ao vivo, ou vai remeter por e-mail, para continuar com a palestra, enfim, a respeito daquilo que você estava falando aí, do mercado americano, das necessidades, de como fazer. Então, isso é importante. Perfeito. Eu vou aproveitar esse tempo, se os senhores me permitem, para fazer algumas pequenas considerações sobre o dia de hoje. Os Estados Unidos terminam um processo eleitoral controvertido, como vocês têm acompanhado aí através da imprensa brasileira. E o que eu quero clarificar é que, independentemente do resultado, os Estados Unidos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é apenas a maior potência do mundo, mas os Estados Unidos é um país que tem uma solidez, não só no processo democrático, como na sua forma de atuação. Eu via quando o deputado federal Marcel falava de que um dos grandes produtos da gestão atual no Estado e no Congresso é diminuir a burocracia. O atual presidente Trump, ele se estabeleceu como regra o seguinte: nenhuma nova regra sai do governo federal se 2, pelo menos, não forem cortadas. Então, não adiantava você vir com uma proposta de criar mais uma burocracia se você não tivesse, pelo menos, uma ideia muito clara sobre o que você ia cortar. Nós tivemos uma média de 3 cortes para cada regra nova. Então, nós tivemos 6.000 regras novas estabelecidas durante esses quase 4 anos, ou seja, nós tiramos da burocracia americana 18.000 regras que empanavam. E eu volto a destacar como é que funciona o agente público aqui. As 2 perguntas básicas que eles sempre fazem a nós, e o governador Rick Scott sempre nos fez, era somente isso: o que eu posso fazer para a sua empresa ganhar mais dinheiro, o que eu posso fazer para a sua empresa ter mais geração de emprego. E aí acabavam as regras da reunião e as perguntas, e a partir daí se planteava junto a ele as soluções, os desejos, as formas de poder diminuir a burocracia do Estado, e com isso ele conseguiu gerar 1.600.000 empregos na Flórida e pagar 25% do total do débito do Estado, o que vale como exemplo o Rio Grande do Sul, que é um Estado extremamente endividado. Ele só conseguiu pagar 1/4 da dívida porque ele diminuiu o encargo do Estado dessa quantidade enorme de burocracia, liberou os investimentos que passaram a ser feitos com uma enorme atração por ser um Estado sem burocracia, e a partir daí, logicamente, diminuindo o custo do Estado, ele pôde ter mais recursos para financiar as empresas que vinham de fora se estabelecer aqui no Estado, independente se elas vinham de outro país ou do próprio Estados Unidos. Com isso, eu acho que chegamos aos 2 minutos finais. Eu queria agradecer, Mandadori, a sua gestão dessa reunião, ao governo do Rio Grande do Sul, ao Leonardo, que tanto se empenhou no sentido de que todos esses eventos estivessem sendo realizados. E, novamente, instá-los a que sejam conosco na quarta-feira para o nosso último seminário, que é justamente sobre a parte agrícola, certo? Dizer aos senhores que nós estamos aqui à disposição, encaminhem a pergunta que os senhores quiserem, a solicitação que os senhores quiserem. Queremos ser, assim, uma embaixada do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento dos seus negócios aqui na Flórida. Como os senhores viram, a Apex está à disposição dos senhores aqui, a Enterprise Flora está à disposição dos senhores aqui, o SECOM do Ministério das Relações Exteriores aqui na Embaixada está à sua disposição, o embaixador se fez presente no nosso seminário. Ou seja, não é por falta de apoio institucional ou organização e coordenação de trabalho que os senhores deixarão de ter a melhor oportunidade de obter recursos e internacionalizar a sua empresa aqui nos Estados Unidos. Muito bem, assim será.
Vamos fazer força para isso. Então, meus amigos, chegamos ao final e nos encontramos no dia 11 para o último evento, que será, como disse agora o nosso presidente, a respeito do agronegócio. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima, então.